Bem-vindos de volta, amigos do canal Chronotalk. Esse é o primeiro episódio do Chronotalk News, onde eu vou falar um pouquinho sobre as últimas novidades do mundo dos relógios. Fiquem ligados. Pois bem, eu tenho aqui 4 assuntos que as pessoas perguntaram já qual é a minha opinião acerca disso. O último deles, na verdade, ninguém perguntou a minha opinião, mas eu vou dar mesmo assim. Ninguém perguntou porque, na verdade, é um lançamento de exatamente hoje. Foi por acaso que eu tinha decidido fazer esse episódio e houve um lançamento importante de uma marca que eu vou deixar para o fim. Então acompanhem o vídeo até o final para vocês saberem sobre essa novidade e o que eu achei dela. O primeiro assunto que eu queria falar é sobre essa onda que eu acho que dá para dizer que é uma onda pelo fato da gente ter tido 2 lançamentos de marcas relevantes com as mesmas características num espaço de tempo muito curto. Eu estou falando de relógios com inspiração no clássico desenho do Gerald Genta. Para quem não está totalmente por dentro, o Gerald Genta foi um designer falecido recentemente, infelizmente, e que é o pai de alguns dos desenhos mais memoráveis e mais emblemáticos da relojoaria moderna. Existem 4 modelos, 4 relógios de 4 marcas diferentes que são os mais icônicos. Ele projetou inúmeros relógios ao longo da carreira dele, mas existem 4 que são os mais icônicos, que são o Audemars Piguet Royal Oak, o Patek Philippe Nautilus, o IWC Engineer Jumbo e o Vacheron Constantin Overseas. Esses 4 modelos eles compartilham algumas características que são muito peculiares, muito marcantes e que está presente em todos eles. São eles, primeiro de tudo, um relógio de apelo esportivo. Hoje, na verdade, eles não têm uma cara tão esportivo, mas todos esses modelos que são originais da década de 70, para a época eles tinham uma cara mais esportiva do que os relógios da época. Então o apelo é que fossem relógios esportivos em aço, com bracelete integrado e um bezel que tivesse um desenho marcante. Na verdade, a cara do relógio, de todos esses modelos que você já viu os inserts aí, é muito marcante, principalmente por causa do formato do bezel e como ele se relaciona com o formato da caixa e o formato da pulseira. E uma das questões aí envolvidas é o fato de que especificamente o Patek Philippe Nautilus ele disparou na lista de desejos dos aficionados ao ponto dele ter praticamente desaparecido das prateleiras. Tá praticamente impossível você conseguir algumas referências de Nautilus. E isso obviamente aumentou ainda mais o desejo, essa falta, essa indisponibilidade aumentou ainda mais o desejo por esses modelos, que é algo que faz parte do mercado de luxo. E seguindo essa onda, como eu falei no início, 2 marcas tiveram lançamentos que seguem essa mesma linha de desenho, e são eles o Barry Ross BR-05 e mais ainda o Lang & Suney Odysseus. Eu digo mais ainda porque ele foi mais comentado e talvez até pelo preço um pouquinho mais polêmico. Esses 2 relógios eles compartilham aquelas mesmas características, que é caixa em aço, um bracelete integrado, muito embora o bracelete do Lang & Suney Odysseus não seja exatamente integrado, o desenho dele faz ele parecer que é integrado, o desenho até é integrado, mas na prática ele não é, ele se separa do relógio, você consegue separar ele do relógio sem grandes intervenções. A ideia dos 2 é que sejam relógios esportivos, e a Lang & Suney especificamente fez um teaser
que criou muitas expectativas a respeito desse relógio, de como ele seria, quando eles anunciaram que eles teriam um relógio esportivo em aço. Muita gente começou a desconfiar que pudesse ter alguma coisa a ver com esse tipo de desenho, mas não tinha como apostar claramente o que seria, e quando ele realmente foi lançado, muito embora seja um relógio bonito, muito bonito, e tenho certeza que ele é excepcionalmente bem feito, ele dividiu opiniões, primeiro porque ele ficou com aquela sensação clara de imitação de Patek Nautilus. Não sou eu que estou dizendo, isso foi o que todo mundo disse. E ao mesmo tempo também é um desenho que originalmente já divide opiniões. Não é todo mundo que gosta desse desenho, desse clássico desenho Geraldienta. Eu mesmo, por mais que óbvio que são desenhos absolutamente clássicos, eu sou mais fã do Audemars Piguet Royal Oak e do Vacheron Overseas. O Patek Nautilus e o IWC moderno nem tanto, mas o IWC Engineer original, Jumbo, eles eram um pouquinho mais arredondados. Eu não sei explicar, mas não me agradam tanto e eles me pareciam mais datados do que o Royal Oak. O Royal Oak parecia um pouco mais anguloso e um pouco mais moderno em relação aos outros, assim como o Overseas também. Tenham em mente que o Geraldienta desenhou inúmeros relógios, inúmeros, alguns que muita gente nem sabe que é desenho dele, alguns que eu levei muitos anos para descobrir que eram desenho dele, mas esses que eu citei são os mais clássicos. E por ser já um desenho que originalmente é da década de 70 e divide opiniões, é meio estranho que as marcas nessa altura do campeonato decidam pegar esse embalo, aparentemente por conta do sucesso que o Patek Philippe Nautilus voltou a fazer. Enfim, o Barry Ross tem uma grande diferença, que é o price tag dele, ou seja, o preço dele é muito menor que o do Patek e do Lang & Söhne. Por exemplo, o Barry Ross BR5 está na faixa de $5.000, mais precisamente $4.900, enquanto o Odysseus $28.800. Então, o que eu li as pessoas dizendo, repito, não é exatamente a minha opinião, mas eu li pessoas dizendo, pô, mas você vai pagar $30.000 praticamente numa cópia de Nautilus? Não sei. Então a grande questão nem é se você gosta ou não desses relógios, se acha bonito ou não, porque isso é absolutamente gosto pessoal, mas é o quanto é legal as marcas tentarem pegar esse embalo agora. Não sei, é algo para vocês pensarem o que vocês acham a respeito disso. Uma outra novidade que está na boca do povo, como se diz, é a respeito das novas garantias de algumas marcas do grupo Richemont. O Richemont decidiu estender ou oferecer a extensão de garantia de algumas marcas como Cartier, WC e Panerai para até 8 anos. E isso é uma sacada assim impressionante. Muito embora tenha existido essa tendência principalmente nos últimos 10 anos, das marcas estenderem as garantias, seja oferecendo de imediato já uma garantia mais longa do que os tradicionais 2 anos, porque que eu me lembre, desde sempre os relógios mais famosos, os relógios suíços, vinham de fábrica com 2 anos de garantia. E de uns 10 anos para cá, as marcas começaram a oferecer garantias um pouquinho mais extensas, como eu disse, algumas oferecendo de cara 3 anos, ou 4 anos, ou até 5 anos, outras oferecendo isso na forma de uma extensão que depende de algumas condições. Esse novo plano de extensão de garantia dessas marcas do Richemont envolve você fazer um cadastro, é uma espécie de um plano em que você tem que seguir algumas condições, o relógio também tem que seguir algumas condições, mas que você consegue, além dos 2 anos
que já tem de fábrica, você consegue estender em mais 6, totalizando 8 anos de garantia. Isso abre um precedente para que, lógico, todos os concorrentes comecem a buscar isso cada vez mais. É interessante, na verdade, como a garantia de venda passou a se tornar um argumento de venda no relógio, um item que é vendido junto com aquele produto. Na época em que todo mundo usava 2 anos, isso não fazia diferença. Mas ao passo que algumas marcas começaram a oferecer, começaram a perceber que talvez o cliente que consome esse tipo de produto espere um pouco mais de segurança e qualidade de um produto dessa faixa de preço, eles perceberam que oferecer um pouco mais de garantia, um pouco mais de tranquilidade para o cliente que abre a carteira para gastar esse tipo de soma, era um argumento a mais e uma arma de competição. Eu me lembro que a Omega, por exemplo, começou a oferecer inicialmente 3 anos de garantia para os relógios com escapamento coaxial, depois ela ampliou essa garantia para 4 anos nos coaxiais que utilizavam espiral de silício. A Rolex, pouco tempo depois, passou a oferecer 5 anos para todos os relógios. A Omega também agora oferece 5 anos, de maneira não incondicional, porque óbvio toda garantia tem suas condições, mas de maneira que você não precisa fazer, ela não é extensível, ele já sai de fábrica, comprou, você já tem 5 anos. A Breitling também tem alguns modelos que tem 5 anos, mas ele depende de algumas condições. Por exemplo, você tem que submeter o relógio a uma checagem no meio do caminho para garantir que você tenha a garantia totalmente coberta durante os 5 anos. Outras marcas, como a Audemars Piguet, ela tem também 5 anos, mas são 2 originais de fábrica e basta você se registrar ou registrar o relógio na marca para que você automaticamente ganhe 3 extras, totalizando 5. Então, essa é uma tendência dos últimos anos, mas realmente 8 anos é um negócio sem precedentes. Pelo menos para relógios fabricados em relativa massa, porque se você for considerar um Cartier, por exemplo, o volume de produção deles não é artesanal, é um volume industrial. Você oferecer 8 anos, mesmo que seja dentro de algumas condições, para todos os produtos, é realmente um movimento aí surpreendente e que vai abrir precedentes a uma disputa ainda maior entre as marcas. Óbvio que quem sai ganhando é o consumidor, e essa é uma resposta que os consumidores esperavam. Então, enfim, acho que todo mundo sai ganhando com isso e vamos ver qual vai ser os passos dos concorrentes. Terceiro assunto, que também já perguntaram a minha opinião a respeito, não sei se todos sabem, mas a Omega começou a oferecer agora um certificado de autenticidade. É diferente daquele extrato dos arquivos que ela já oferecia há muitos anos. O certificado de autenticidade, ele realmente garante que aquele relógio esteja totalmente autêntico, sem adaptações, que não tenha sido modificado, enfim, sem gambiarras. Várias marcas de patamar mais alto que a Omega já ofereciam isso, com a condição de que o relógio tinha que ir para a fábrica, então não é um certificado que você consegue obter nem numa assistência técnica, nem num revendedor. O relógio tem que ir para a fábrica analisar e atestar isso. Então, mais do que um extrato dos arquivos, onde você simplesmente, na verdade, eles levantam, de acordo com o número de série, referência de caixa, mecanismo, eles levantam qual ano exato que foi fabricado, ou montado, ou vendido, e algumas informações extras. Mas ele não garante que aquele relógio é autêntico. Na verdade, ele só cruza as informações que você fornece para a marca, eles pesquisam nos registros e te entregam um documento impresso com essas informações. Hoje, com uma procura cada vez maior de relógios vintage e, ao mesmo tempo, um número cada vez maior de vintages modificados,
com gambiarras ou algum outro tipo de adulteração, mesmo que não seja proposital, com esse volume cada vez maior de vintages assim, a marca oferecer um certificado é algo que realmente coloca um objeto que realmente tiver todo original, separa ele e coloca ele num patamar completamente diferente de preços. Não é barato fazer essa certificação. A Omega cobra 800 francos suíços. Isso lá, não sei quanto isso deve custar para transportar por meio dos revendedores, mas se você tem realmente um relógio Omega original, completamente autêntico, não é um valor tão alto assim para se ter uma autenticação de fábrica, garantindo que aquele relógio é todo original. Deve ser um trabalho hercúleo, eu imagino, porque é realmente muito difícil você autenticar uma peça antiga, sendo que nós estamos provavelmente falando de peças que não se tem o mesmo registro ou a mesma quantidade de informações que hoje tem, com controle de número de série, onde você consegue pelo número de série saber exatamente qual configuração de caixa, pulseira, mostrador, ponteiros e tudo. Um relógio com mais de 30 ou 40 anos de idade, e daí para trás você não tem nada disso. É dificílimo você saber, até pela falta de ter sistemas informatizados onde isso era registrado. Não era registrado, isso era registrado manualmente. Deve ser um trabalho hercúleo tentar saber ou autenticar que tudo isso, tudo que está ali no relógio, ponteiros, mostrador, todas as peças sejam realmente autênticos. Então, mas é um movimento também importante da Omega, é uma garantia a mais que a marca oferece, que ela se importa com o seu passado, né? Então fica aí mais essa novidade para quem não sabia. A Omega agora passou a oferecer a possibilidade de um certificado de autenticidade da própria fábrica. E finalmente a última novidade que eu estou comentando, essa é a mais quente de todas, e a mais nova também, porque é uma novidade de pouquíssimas horas atrás. Eu estou gravando esse vídeo, vocês estão vendo ele no dia 6 de dezembro, mas eu gravei no dia 4 de dezembro de 2019 e não estava planejado entrar esse assunto no vídeo, mas eu deixei para o fim de propósito, que é o lançamento do novo Omega Seamaster do James Bond. Não por acaso, hoje também foi o lançamento do trailer do novo filme que vai ser lançado ano que vem, o 007 Sem Tempo para Morrer, e aposto que os malucos por relógios devem ter tentado pausar o trailer na maior resolução possível para tentar descobrir qual ia ser o relógio do James Bond no novo filme, e pouquíssimas horas depois a Omega já emendou com o lançamento desse relógio. Vocês já estão vendo o insert aí, trata-se de um Seamaster 300 metros em titânio, tá? Com duas opções de pulseira, uma pulseira milanesa e uma pulseira NATO. Sim, essa pulseira é uma pulseira milanesa, é diferente de uma pulseira mesh, tá? A Mesh Shark. Eu vou até falar sobre a Shark Mesh Shark em outro vídeo, explicando a diferença. Ela tem uma pequena diferença de construção entre uma mesh e uma milanesa. Nesse modelo, uma das opções é uma pulseira milanesa, que eu não tô totalmente seguro de que eu gostei. Talvez eu preferisse uma mesh nesse modelo, por ser de mergulho. Eu não enxergo lá muito pulseiras milanesas em relógio de mergulho, mas talvez seja só questão de me acostumar. E a outra opção, uma pulseira NATO listrada preta, cinza e dourada, ou algo meio bronze, que segue as cores, principalmente essa pátina falsa do material luminoso. Muito provavelmente essa pátina falsa vai ser o ponto onde algumas pessoas vão comentar e talvez desagrade alguns, não porque não é bonito ou nada disso, mas porque eu acho que algumas pessoas já estão saturadas do uso dessa
pátina falsa. Eu lembro quando os primeiros modelos, a primeira onda de reedições de modelos antigos, as marcas começaram a fazer, eles começaram a utilizar essa pátina falsa no material luminoso. Eu achei o máximo, achei uma sacada brilhante que tinha tudo a ver. Até porque alguns modelos não combinava muito um relógio com a cara totalmente vintage, com aquele luminosão bem branco ou aquele verde bem claro, como se fosse um relógio 0 km. E achei uma sacada brilhante, mas algumas marcas exageraram e isso começou a... Tem muito modelo com esse tipo de recurso estético e que já está começando a dividir opiniões. Algumas pessoas já estão cansadas disso. Particularmente não me incomoda e eu achei o relógio, num geral, muito bonito. Só tenho ainda um pouquinho mesmo minhas dúvidas com relação a essa pulseira milanesa. Preferi ele bem mais com a Nato, mas eu achei o relógio muito legal. Um detalhe que eu achei bacana foi essa menção ao Broad Arrow no mostrador, né? Broad Arrow, para quem não sabe, era uma marcação utilizada nos relógios e outros objetos fornecidos para a Royal Air Force ou para o Ministério de Defesa britânico ou para as outras forças armadas britânicas. É um timbre, é como um brasão do Exército Brasileiro nos supplies para o Exército Brasileiro. Tudo que pode ser timbrado de alguma maneira que é fornecido para o Exército tem esse brasão. No caso dos objetos fornecidos às Forças Armadas Inglesas, é essa flecha, esse emblema da flecha, que é a famosa Broad Arrow, que vinha originalmente no próprio Seamaster, o Seamaster 300, a segunda geração do Seamaster 300, que foi fornecida oficialmente para o Ministério de Defesa, para a Marinha Britânica. Então eu vejo aí uma homenagem que tem tudo a ver com um relógio de um agente secreto britânico. Ele não significa, esse emblema não significa nada na prática, mas é uma homenagem interessante. Eu gostei. Deixem aí a opinião de vocês. Eu sei que nem todas as opiniões serão totalmente positivas, mas eu gostei. E olha que leve em consideração que de uns anos para cá eu comecei a ficar menos impressionável com os lançamentos. Então o fato de eu ter achado legal, para mim mesmo, é um bom sinal. É um sinal de que talvez tenha sido legal mesmo, porque eu não tenho me sentido tão empolgado mais ultimamente, nos últimos anos, com a enxurrada de lançamentos. Nem tudo me deixa totalmente afoito, mas eu gostei bastante desse relógio. Deixem aí a opinião de vocês. E é isso, espero que tenham gostado, continuem acompanhando. Daqui mais para frente, conforme aparecerem mais novidades, eu vou fazendo mais vídeos como esse, deixando um pouquinho da minha opinião. Espero que gostem. Se tiverem sugestões de novos temas nesse sentido, comentem aí que eu faço um vídeo também. E é isso, continuem acompanhando. Um abraço a todos.